Essa questão, ela traz para a gente um conceito um pouco mais aprofundado a respeito dos sistemas operacionais. O que a gente costuma encontrar em questões de noções de informática é, de fato, noções sobre o sistema operacional, Windows ou Linux, tá? Mas nessa questão aqui, a banca Consulpan, ela elevou um pouco mais o nível. Ela está te cobrando aqui um conhecimento a respeito de como os sistemas operacionais, eles lidam com a memória do seu computador e com os programas ou os processos que ali estão, tá bom? Então vamos analisar aqui o enunciado para a gente poder resolver. A questão ela diz o seguinte: qual dos seguintes componentes do sistema operacional é responsável pelo gerenciamento da memória, incluindo o que ela chama de alocação e liberação do espaço de memória para os processos, tá? E aqui nós temos as alternativas: shell, kernel, gerenciador de memória e painel de controle, tá? Bem, para a gente resolver, vamos avançar aqui para o próximo slide, para a gente entender um pouco sobre este processo em que o seu computador ele vai transferir os programas que estão no seu HD, no seu disco rígido ou no seu SSD para a memória principal, tá bom? Então tudo começa, pessoal, com este dispositivo aqui que nós vamos chamar de processador. Ele é considerado aí o cérebro do seu computador. Por quê? Todo e qualquer programa que você tem funcionando no seu computador, ele precisa ser acessado pelo processador. Por quê? Porque o processador é quem vai realizar todos os cálculos necessários para que o programa funcione corretamente. Então, tudo que você vê na tela, tudo que você escuta através de sons, tudo isso é fruto de cálculos realizados nesse dispositivo, que também é chamado de CPU. É a nossa unidade central de processamento, ok? E a CPU, ou o processador, para que ele possa funcionar, ele precisa guardar as informações que ele está lidando em uma memória principal do seu computador. Essa memória, ela é chamada de memória RAM, tá? Ela que determina, por exemplo, a quantidade de programas que você pode abrir ao mesmo tempo sem o seu computador ficar lento ou travar. Então, quanto mais memória RAM você tiver no seu computador, no seu celular, por exemplo, mais programas você consegue abrir sem, impactar o desempenho do seu computador, beleza? Porém, essa memoriazinha aqui, ela é uma memória temporária. Aqui vai ficar de maneira temporária os programas que o processador estiver lidando. Mas nós já sabemos que no nosso computador existe um local onde eu consigo guardar os meus arquivos, onde eu consigo guardar as minhas informações, documentos, vídeos, imagens, tudo está lá guardado bonitinho, inclusive os nossos programas que estão instalados. Então, se você tem no seu computador o programa do Word, como é o caso aqui do exemplo, ó, onde é que ele fica guardado? Ele vai ficar guardado nesse dispositivo aqui, ó, ou neste outro aqui, tá? Esse daqui é o que nós chamamos de HD, ou disco rígido em português, tá? É o dispositivo que já vem ao longo dos anos sendo utilizado como dispositivo principal para você guardar as suas informações. Então, tudo que está salvo de maneira permanente está aí dentro do seu HD, inclusive o próprio sistema operacional, tá? Agora, recentemente, né, alguns anos para cá, ele está sendo substituído por um dispositivo que é um pouco mais rápido, né? Eu diria até bem mais rápido, que é o nosso SSD, tá? É como se fosse aí um pendrive gigante que está dentro do seu computador, beleza? Então, até aqui, o que é que nós estamos entendendo? Que no meu computador eu tenho dois locais que guardam informação. Um de forma permanente, é o que a gente chama de memória secundária, tá? E a memória principal, porém, ela é temporária e só vai para a memória principal aquilo que está sendo executado no momento, tá? Uma maneira de você saber, por exemplo, o que está dentro da memória
é você abrir o gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas, ele permite que você visualize aqui, ó, quais são os processos ou os programas que estão em execução. Então perceba aqui, ó, eu consigo ver o processo, aqui estão seus nomes, ó, inclusive o quanto que ele está ocupando de memória. Aqui, quanto ele está utilizando de processamento, quanto que ele está utilizando do meu HD, ou seja, do meu disco rígido, e o quanto que ele está utilizando de memória, tá bom? Então, todo e qualquer programa que você abrir, ele vai ter que ser transferido para a memória principal do seu computador. E da mesma forma, quando você encerrar esse programa, ele sai da memória, já que ela é uma memória temporária, tá? Ele sai aqui da memória, né? E volta a ficar guardado lá no seu HD, beleza? Então, este processo de trazer o programa que está no HD para a memória principal é o que nós vamos chamar de alocação de processos. E quando ele terminar de ser utilizado, ele tem que voltar, ele tem que sair da memória principal, né? Então a gente vai chamar de liberação de espaço, ok? Então, entendido esse fluxo, vamos agora entender um pouquinho melhor como é que a memória ela é dividida, tá? Internamente. E o que é que isso tem a ver com este programa aqui, e aqui nós já estamos encontrando o nosso gabarito, tá? Que é o gerenciamento da memória, ou o gerenciador de memória que vai fazer esse processo. Então, quando eu falo em alocação de memória, né, aqui eu estou usando esse termo, ó, alocar. Alan, o que é que significa alocar? É você simplesmente achar um local para este processo, tá? E aqui, pessoal, nós vamos utilizar, ó, processos, né, o processo como sinônimo de programa, tá? Para facilitar aqui o nosso entendimento, você vai entender o seguinte, ó. Quando você quiser abrir um programa, ele vai ter que vir para a nossa memória principal, que é a memória RAM. Então, eu preciso achar um local para este programa aqui dentro da memória. E a sua memória, ela é dividida como se fosse uma tabela do Word ou uma planilha do Excel, tá? Onde você tem esses quadradinhos aqui, ó, onde os programas vão ficar armazenados. Então, quando você liga o seu computador, o primeiro programa que vai ser carregado na memória principal, ou seja, na memória RAM, é o Windows. Por isso que existe aí um tempo, né? Quando você liga o seu computador, demora ali alguns segundos, dependendo do computador até um pouquinho mais, para que o Windows de fato apareça. Por quê? Porque ele está sendo carregado, ele está sendo alocado na memória principal, tá bom? Então, este programa chamado de gerenciamento de memória, ele vai procurar espaços na sua memória para colocar o seu sistema operacional. Então, vamos dizer que ele está usando, ó, este espaço aqui para armazenar o Windows, tá bom? Depois, se eu quiser abrir outros programas, então vou abrir agora o programa do Excel. O que é que o gerenciador de memória vai fazer? Ele vai agora procurar um espaço, um local para armazenar o programa do Excel. Vou abrir agora o Word, ele vai agora repetir o mesmo processo e vai procurar um espaço para colocar o Word. Bom, então este processo de achar um local para o programa nós chamamos de alocação de memória. E o contrário, quando você vai retirar o programa, ó, você vai fazer a desalocação ou o que a questão chamou aí de liberação. Terminei de utilizar aqui o Word, ó, já finalizei. Então o que é que ele vai fazer, ó? Liberar o espaço que era ocupado por este programa, tá bom? Pessoal, já que a gente está falando aqui a respeito de gerenciamento de memória, a gente vai também falar sobre um termo que está associado também a este processo de uso da memória principal para receber os programas, tá? É o que nós vamos chamar de memória virtual.
virtual, tá? Por que que ela recebe este nome? Porque aqui nós vamos utilizar parte do, lembra, HD, que é o nosso dispositivo de armazenamento permanente, onde estão os arquivos, né? Ou o SSD, se for a versão mais recente, como parte, aliás, como continuação, continuação da memória principal, ou seja, da memória RAM, ok? Então, o que acontece é que muitas vezes você começa, ó, a abrir vários programas dentro da memória e vai chegar um momento que ela vai chegar no seu limite. Quando isso acontecia antigamente, o computador simplesmente travava, porque eu não consigo mais colocar nada dentro dessa memória. Chegou no limite, tá? E aí aparecia uma tela azul, o computador travava, você tinha que reiniciar e muitas vezes perdia o que você estava fazendo. Então, uma das soluções que foi criado na informática foi você meio que enganar o seu sistema operacional, achando que ele tem mais memória para abrir mais programas. Mas quando isso acontece, quando você chega aqui no limite dessa memória, então ele vai usar uma parte do seu disco rígido, do seu HD, como se fosse uma continuação da memória, tá? Então ele vai usar lá uma memória que, na verdade, não existe. Por isso que nós chamamos ela de memória virtual, tá? Porque ela é apenas uma simulação de memória para que você consiga abrir programas, né, mesmo sem você ter, mais limite de memória no seu computador, beleza? Então, é o uso do seu disco rígido como se fosse a continuação, ou seja, como se você tivesse mais memória disponível, tá? E aqui nós temos um outro termozinho que é este chamado de swap de memória, que é a troca dos programas que estão no HD para eles virem aqui, ó, para a memória principal. Então, essa troca, se você tem aqui um programa, por exemplo, o Google Chrome, ele está sendo utilizado aqui na memória virtual. Bom, ele está aberto. E aí, a partir do momento que você precisar utilizar esse programa aqui, ele vai ter que vir para a memória principal e algum programa que está aqui dentro vai para a memória virtual para dar lugar a ele. Então, essa troca entre os programas em que você está utilizando é o que a gente chama de swap de memória. Tá bom? Entenda aqui essa palavrinha swap como sendo troca, beleza? Então, neste caso, a banca, ela trouxe para a gente, né, este programa e essa parte do sistema operacional responsável pelo gerenciamento da memória. Aqui ela deu uma colher de chá para a gente, por quê? Porque ela chamou o termo gerenciamento da memória, que é basicamente o nome que eu tenho do programa, né? A informática, pessoal, eu sempre falo isso, né? Ela não foi criada para ser uma matéria, né, o objetivo dela não é ser uma matéria de concurso público, uma matéria que vai ter pegadinhas, né, embora muitas bancas, né, tentem fazer algumas pegadinhas, mas a informática ela é uma área extremamente lógica, tá? Ela foi criada aí para que você, por exemplo, chegue na frente de um computador, mesmo sem nunca ter utilizado, você já tem uma noção de como funciona olhando para as imagens, olhando para os nomes. Então, se eu tenho aqui no meu sistema, um menu com este símbolo aqui, ó, que abre justamente um menu com várias opções, ou seja, uma lista de opções, para que você possa iniciar o trabalho no seu computador, o que é que eles fizeram? Bem, vamos colocar o nome mais lógico. Isso é um menu, então vamos chamar de menu. E ele vai ser utilizado para iniciar o trabalho no computador, iniciar programas, iniciar pastas, iniciar o que você quiser. Então ele chama isso de menu e iniciar. Da mesma forma, aqui, ó, na parte de baixo você tem uma barra. E essa barra, ela vai receber os programas que estiverem em execução. E o Windows chama isso de tarefas. Então, se você abre aqui o programa do Word, por exemplo, ó,
Ele aparece aqui, e aí por isso que é chamada de barra de tarefa, tá bom? Então, quando você estiver diante de uma questão e você não faz a menor ideia do que se trata, tenta ir pela lógica, tá? Afinal, se é para chutar, pelo menos você vai usar a lógica e, na grande maioria das vezes, você vai acertar. Neste caso, se você fosse pela lógica, você iria, então, na letra C. E aqui, a letra A, só para a gente não deixar sem informação, né? Shell é um termo que nós utilizamos para identificar uma interface de comandos. A gente usa isso principalmente, né, quando a gente está estudando sobre o Linux, tá bom? E aí, para você não esquecer, você lembra daquele posto de gasolina que tem este símbolozinho aqui, ó, que é um símbolo de uma concha, né? Que é o posto Shell. Shell em inglês, pessoal, tem esse significado mesmo, de concha, tá? Por isso que o símbolo do posto Shell é aquela conchazinha lá. Bom, então, Shell, interface de comandos, tá? Aqui o kernel vai ser o nosso núcleo do sistema operacional. De novo, o Windows também tem um núcleo, também tem um kernel, mas a gente estuda isso para concurso público, principalmente quando a gente está falando sobre Linux, tá? As bancas costumam cobrar esse termo no assunto de Linux. E o painel de controle, a gente já sabe que aqui nós estamos falando de um local para configurações do Windows, né? Se você vier no menu iniciar do Windows e digitar painel de controle, você vai abrir este programa aqui, ó. Então, nele você consegue mexer em configurações de sistema, de segurança, redes, internet, impressoras, dispositivos de som, desinstalar programas, contas de usuário, mexer na aparência do sistema, tá bom? Então é aqui no painel de controle que eu posso realizar essas configurações. Mas lembrando que o painel de controle, durante muitos anos, ele foi a ferramenta principal do Windows de configuração. Mas nas versões mais recentes do Windows, não é o local principal, tá? Ele meio que está deixando de ser utilizado e as principais configurações hoje que você tem do sistema operacional, elas estão aqui, neste símbolozinho dessa engrenagem, que tem o nome também de configurações, tá? E que tem o atalho Windows mais a letra I. Se você clicar aqui ou pressionar o símbolo da bandeirinha do Windows, né? E a letra I, você vai abrir as configurações do seu sistema operacional, beleza? Então, voltando aqui, para a gente fechar aqui o nosso assunto dessa questão, ó. Então, quando a gente fala de configurações do Windows, colocar aqui os 3 locais que você pode realizar as configurações. Principal é em uma ferramenta chamada também de configurações, tá? Tem um símbolozinho lá da engrenagem, engrenagemzinha, e o atalho, vou colocar aqui de outra cor, ó, para você acionar este recurso é a tecla Windows, que é chamada de WinKey, bandeirinha do Windows, ó, mais a letra I, tá bom? O segundo local, aí sim é o nosso painel de controle, e existe ainda um outro local onde você pode fazer configurações avançadas, é o que a gente chama de registro do Windows, beleza? Então aqui você consegue realizar configurações avançadas no seu sistema operacional. Beleza?